Olá, terceiro ano, vamos para mais um vídeo de matemática. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, né? Vamos ver a terça parte do inteiro. Você vai utilizar o seu livro didático nas páginas 95 e 96 e o livro de reforço nas páginas 165, 166 e 167. Abra o livro aí e acompanhe a leitura. As figuras abaixo foram divididas em três partes iguais. Você tem aí a imagem de três melancias, três fatias de melancia e três fatias de pão, né? Veja que abaixo duas fatias foram comidas e restou uma, da mesma maneira com a imagem ao lado, que representa o pão, né? A parte pintada de cada figura corresponde à terça parte, ou a um terço da figura. Para representar matematicamente a terça parte, ou um terço, nós usamos a escrita fracionária, os números fracionários. Para formar o inteiro, precisamos de 3 terços. Deixa eu te explicar aqui para você. Nós vimos no vídeo anterior, iniciamos o estudo com números fracionários, vendo metade, não foi? Nós vimos que metade é quando o inteiro é dividido em duas partes iguais. E hoje nós estamos vendo a terça parte. A terça parte é quando o inteiro é dividido em 3 partes iguais. Veja bem, quantos livros nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, nós temos aqui 9 livros. Agora eu quero saber quanto é a terça parte desses 9 livros. Eu vou escrever aqui 1 terço de 9 é igual a quanto? 1 terço de 9. Para que eu descubra quanto é 1 terço de 9, eu vou dividir. Eu tenho ao todo 9 livros. E eu quero saber quanto é a terça parte. Então, eu vou dividir 9 por 3. 9 dividido por 3. Quanto é? 3, não é? Então, 1 terço de 9 são 3. Eu agora vou aqui circular 3 livros. E eu encontrei a terça parte. Então, agora eu tenho 1 terço de 9. Compreenderam? A metade eu vou dividir o inteiro ao meio. E para calcular a terça parte, eu vou dividir o inteiro por 3. Vamos ver aqui. Essa imagem representa 1 meio. Como é que a gente vai fazer a leitura dessa fração? Deixa eu colocar aqui. 9 livros. Aqui, ó. 1 meio. O inteiro foi dividido ao meio. São duas partes iguais. E aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 3. Então, eu tenho aqui, ó, 1 terço. Entenderam? Vamos agora para o exercício. Aí, no seu livro, na página 95, você tem o primeiro quesito. Circule a terça parte e escreva como se lê cada uma representação. Você vai contar quantos cubos tem aí e vai descobrir 1 terço dessa quantidade. Então, nós temos 3, 6, 12 cubos. Qual é a terça parte? Como é que eu vou fazer para descobrir?
eu vou dividir a quantidade de cubos por 3, não é? Depois que eu descobrir, eu vou circular a terça parte na imagem e vou escrever como se lê. Como é que se lê? 1/3. 1/3 é a parte que você vai circular. Responda no primeiro quadro e no quadro abaixo, onde temos as pirâmides, né? Segundo, calcule mentalmente. O pai de Igor dividiu a maçã que havia comprado para ele e o filho em 2 partes. Cada um recebeu quanto da maçã? 1. Você vai completar a frase. A maçã foi dividida em 2 partes. Seu Emerson dividiu um delicioso melão em 2 partes e comeu uma delas. Ele comeu a letrinha C. Ivone fez um delicioso crepe e dividiu em suas 3 sobrinhas. Cada sobrinha recebeu quanto? 1/2 ou 1/3, né? A metade ou a terça parte do crepe. Luciana comprou um refrigerante de 500 ml para seus 2 filhos e deu 250 ml a cada um. Eles receberam quanto do refrigerante? Depois que você terminar a página 95, vamos aí para 96. Terceiro, escreva a fração correspondente à parte pintada. Você vai observar aí e vai escrever a fração que corresponde à parte pintada. Preste atenção. Você tem 3 partes aí desse sanduíche que foi dividido, porém 2 estão pintadas. Qual é essa fração? E a banana que foi também dividida em 3 partes, porém só uma está pintada. E aí você vai observar e vai representar no sanduíche, na banana, no abacate e na torta. No quarto quesito, pense e responda rápido. Em um jogo de basquete, Lucas fez 30 pontos. Júlio fez a metade dos pontos de Lucas. Quantos pontos Júlio fez? Qual é a metade de 30? Na letra B, Paulo fez a terça parte dos pontos de Lucas. Quantos pontos Paulo fez? Lucas fez 30 pontos. E agora, na letra B, Paulo fez a terça parte. Para descobrir a terça parte, eu vou dividir 30 por 3, lembram? Respondam aí a letrinha A, a letrinha B e vamos para o livro de reforço. No livro de reforço, página 165, pinte 1/3 de cada figura. No primeiro quesito aí, ó, pinte 1/3 de cada figura. As figuras estão divididas em 3 partes. Você vai pintar 1/3. Segundo, Paulo tem uma coleção de 18 bolinhas de gude. 1/3 das bolinhas é verde. Desenhe a coleção e pinte a quantidades que representam 1/3 das bolinhas. Você vai pintar aí a coleção dele, que são de 18 bolinhas, e 1/3 delas na cor verde. Página 166, calcule. Você vai calcular 1/3 de 9, 1/3 de 9, 1/3 de 15. Lembram? Aqui nós já calculamos. 1/3 de 9. Você vai dividir 9 por 3. Então, aí calcule 1/3 de 15, 1/3 de 21, 1/3 de 18, 1/3 de 30, 1/3 de 12, 1/3 de 24 e 1/3 de 33. Quarto quesito, calcule mentalmente e complete. A terça parte de 15 chocolates é igual a quantos chocolates? A terça parte de 21 laranjas é igual a quantas laranjas? A terça parte de 1 dúzia de ovos é igual a quantos ovos? E a terça parte de meia dúzia de bananas. Veja bem, a terça parte de meia dúzia. Quantas bananas são meia dúzia? Quinto quesito, circule e escreva a quantidade que representa a terça parte. Você tem aí 4 quadros, né, com bolas, vasos, laços e penas. Circule a terça parte dessas imagens
e coloco nas linhas abaixo a quantidade correspondente. Na página 167, complete as frases e calcule a quantidade equivalente à terça parte dos balões abaixo. Na letrinha A, você tem quantos balões na imagem? 3, não é? Você vai responder. Tenho. Quantos balões você está vendo aí? A terça parte dessa quantidade é? Na letra B, tenho, conta os balões. E a terça parte dessa quantidade, quantos balões são? 7º, Cecília preparou 2 dúzias de brigadeiro e quer vender a terça parte deles. Desenhe na primeira bandeja a quantidade total de brigadeiros que ela preparou. Então, na primeira bandeja, você vai desenhar a quantidade total. 2 dúzias correspondem a quantos brigadeiros? E na bandeja abaixo, você vai desenhar a quantidade de brigadeiros que ela irá vender. E ao lado você responde, quantos brigadeiros há na primeira bandeja? E quantos brigadeiros Cecília venderá? 8º, complete a tabela abaixo com os números corretos. Aí você tem um quadro com os números 9, 15, 18, 30, 90 e 12. E aí você vai escrever quanto é a terça parte de 9. E ao lado coloca o triplo de 9. Né? Observe, para calcular a terça parte, você vai dividir 9 por 3. E para calcular o triplo, lembra quando a gente estudou dobro e triplo? Você vai multiplicar, né? Então, para calcular a terça parte, você divide os números por 3. E para calcular o triplo, você multiplica por 3. 9, Sabrina tinha 369 bonecas e doou a terça parte delas a uma instituição de caridade. Marque a opção que indica quantas bonecas Sabrina doou. Então, você calcula aí ao lado quanto é a terça parte de 369, procura nas opções e marca um X. Né? Depois que você terminar essa página 167, nós concluímos essa atividade. É só registrar e mandar para a tia Fernanda. Qualquer dúvida também é só perguntar, ela irá esclarecer, vai fazer as correções e nós vamos nos ver nos próximos vídeos.